Oi pessoal, voltamos. Neste vídeo nós falaremos, primeiro eu vou me apresentar. Eu acho que eu tenho feito alguns vídeos e não me apresentado, né? Meu nome é Kellen Pimenta, eu sou advogada, criminalista, sou professora universitária. Então eu me coloco à disposição por eventuais dúvidas aí que surgirem. Vou deixar aqui o meu link do Instagram, que é onde eu mais respondo. Então fiquem à vontade aí para... Agora nós continuemos a falar aí dos crimes contra a dignidade sexual. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os crimes contra a liberdade sexual, o estupro, a violação sexual mediante fraude e o assédio sexual. Nesses próximos vídeos, nós falaremos dos crimes sexuais contra vulneráveis. Nós chegamos a mencionar aí nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco... Demos algumas considerações introdutórias, umas notas introdutórias, algo de forma bem geral, mas dada a importância aí de se falar dos crimes sexuais contra vulnerável, a gente retoma agora, vamos falar sobre estupro de vulnerável, sobre a mediação para satisfazer a lascívia de outrem com pessoa menor de 14 anos, a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou de adolescente, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual da criança ou do adolescente ou de vulnerável. Então, vamos começar? Ótimo. Olha, aqui nós vamos falar sobre o estupro de vulnerável que está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Então, vamos fazer uma leitura juntos. Eu espero que vocês estejam aí com o Vadmecum aberto, com o código que vocês tiverem. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Grifem. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. E aí a gente lembra do que foi falado nas aulas anteriores mesmo, mas vamos falar agora de uma forma mais clara, porque a intenção dos vídeos anteriores foi entender o estupro de uma maneira geral. E agora nós vamos entrar aqui nas peculiaridades do estupro de vulnerável. Nós sempre vamos continuar mencionando a Lei 2015 de 2009 e aqui é o caso, porque essa lei, para os menores de 14 anos, ela abandonou a ideia de que o ato seja mediante violência ou grave ameaça. Então, não existe mais aquela presunção de violência. Retomando, quando eu falava de estupro, eu sempre deixei muito bem claro que os atos ele tem que ser ou mediante violência ou mediante grave ameaça. Sim, tanto a conjunção carnal quanto a prática de qualquer ato libidinoso. Aqui ainda é estupro, mas criou-se uma figura diferenciada, chamada de vulnerável. Então, para eles, independe daquela violência ficta, daquela violência real, que eu dei os exemplos na aula anterior. Eu deixo uma pergunta. Professora, e se essa menor de 14 anos, ela consente com o ato? Mesmo assim, vai ser estupro? E vai ser estupro de vulnerável, né? E isso eu escuto sempre, me manda mensagem, pergunta, e é uma pergunta extremamente pertinente, não é? E se ele consente? Porque aqui o código já fala que para um menor de 14 anos não precisa de agressão, não precisa de violência, nem grave ameaça. Então, se ele consentir e não existe crime... Gente, seria ótimo para os advogados aí, né, de plantão, que levam essa tese. Eu não tenho essas coragem, mas enfim. Só que não, e o código foi extremamente inteligente. Aliás, eu vou deixar aqui uma frase, 3 linhas que eu quero que vocês escrevam para que não restem mais nenhuma dúvida, dúvidas nenhuma sobre a questão de estupro de vulnerável. Então, pessoal, primeiro, independe do consentimento, independe de violência. O legislador não quis nem saber de discutir essa questão. Não tem por que o agressor falar que a pessoa vulnerável, menor de 14 anos, ou aquela pessoa que é acometida de alguma doença mental, ela consentiu com aquilo. Tudo bem? Descartem essa hipótese. O que a gente tem que ter em mente é que se o agente ele sabe que se trata aí de uma pessoa definida na lei como vulnerável, ele não poderia ter praticado o ato, ele não deveria ter relações carnais
ou qualquer ato libidinoso com uma pessoa que é definida por lei como vulnerável. Não tem como. Então, ele conhecendo a situação dela de menor de 14 anos ou deficiente mental, não há que se falar. Outro caso, isso aqui os advogados levam a rodo para as defesas aqui nas petições. Eles falam o seguinte: ah, mas essa menina aí tinha 14 anos, mas ela já tinha vários relacionamentos. Ixi, essa menina passou o rodo geral na cidade. Por que vai falar de estupro com ela agora? O legislador também não quer saber da vida da vítima. Ele não quer saber da vida da vítima, se ela passou o rodo geral, se ela já tinha relacionamento sexual anterior do que esse com o agente. Não quer saber, gente. Aqui é curto e grosso quando a gente fala de estupro de vulnerável. Então, anotem essas questões. Anotem, por favor, que eu vou ditar que eu escrevi para vocês. O consentimento da vítima, vírgula, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Olha só que o legislador chutou o balde de vez, e nem se esse agente ele tiver relacionamento com a vítima. Então, quando a gente vê aí essas menininhas de 13 anos namorando cara de 18, 19, queridos, estupro de vulnerável, o legislador não tá nem aí pra você, tá? Se você tem esse conhecimento aí, não é o relacionamento com a vítima que vai te safar da condenação, não. Não é o fato dela já ter uma vidinha ali de vida de balada, né? Não é isso que vai te safar. Não é o fato também de que ela consentiu que vai te safar. Basta que você tenha o conhecimento que ela se enquadra como vulnerável de acordo com o artigo 217-A, ou seja, menor de 14 anos, ou também o parágrafo 1º, que diz que aquela pessoa, que é alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não possa oferecer a resistência. O que a gente tem, então, para enquadrar nesse parágrafo 1º? Vamos analisar ele, nisso que eu li aqui. São eles, os menores de 14 anos. Então, em suma, considera-se vulnerável aquela pessoa que ainda não completou os 14 anos. E eu trago aqui de novo o que a gente falou sobre o dia do aniversário da vítima. Ela faz aniversário hoje. Não estamos diante do estupro de vulnerável, nós estamos diante do estupro qualificado. Muito bem, pessoal, que progride. Então, o dia do aniversário não conta como vulnerável, então ela tem que ser menor de 14 anos. Então não tem nada aí que ajude a defesa desse sujeito, não tem nada que ele possa, que o advogado possa recorrer para safar esse cara? Tem, gente. E aí tem uma coisa que é interessante que vocês têm que gravar, que é o chamado erro de tipo. Mas veja só, o que é o erro de tipo? Você tem uma visão deturpada sobre o tipo. O que é o tipo aqui? Menor de 14 anos. Mas, se por exemplo essa pessoa ela já tem o corpo mais avantajado, já tem seios, já tem, né, bem mais... Aquela menina de 14 anos que cresceu ali mais rápido, os hormônios desenvolveram melhor. Ela leva, assim, ela induz o agente a um erro. Às vezes a pessoa tá achando que é maior de 14 anos e vai mesmo. Então, isso aqui, é a única coisa que pode afastar o delito, é o erro de tipo. Só que, anotem, esse erro de tipo, ele precisa numa situação de consentimento da vítima. Então, é naquela situação que a vítima consentiu em realizar o ato, mas ela é menor de 14 anos, só que ela, por exemplo, mentiu a idade. Ela mentiu a idade. O que a gente tem que ter com isso agora? Que tem que pedir a identidade das pessoas, não é? As portadoras de enfermidade ou deficiência mental que não tenham o necessário discernimento para a prática do ato. Aqui nós vamos precisar de um laudo médico. Tem que realizar uma perícia médica nessa vítima para constatar se o problema mental retirava por completo
completo da vítima o discernimento para o ato sexual. Porque, hoje, gente, vamos se convenhamos, só porque a pessoa não tem ali o discernimento mental, como é que fala aqui? É portador de enfermidade ou deficiência mental, que ela não possa ter a sua vida sexual ativa, que ela não possa procriar, né, ter seus filhos. Não é assim, então peraí, se ela é deficiente mental ali, ela tem enfermidade mental, etc. Então, pera, não pode nem encostar, porque ela não vai falar à vontade, papapá, né? Não pode, é isso? Não. O artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 3.146, lá do ano de 2015 aqui, ele fala muito bem disso. Eles têm essa liberdade sexual de exercer seus direitos sexuais, porque a questão sexual é um direito, né? E ele tem o direito de reproduzir. Então, isso aqui é até resguardado por lei própria. Ele tem. Só que a gente está diante de uma exceção. E qual que é essa exceção aqui? É se esse problema mental lhe retirar por completo o seu entendimento. Por isso que nós precisamos de uma perícia médica para constatar aí. Então, gravem isso. Nesse caso aqui, desse deficiente, ele tem que ter esse problema mental que retira a sua capacidade completa de discernimento para aquilo, de expressar a sua vontade. Terceiro, é considerado vulnerável lá nos termos do parágrafo 1º, é a pessoa que por qualquer outra coisa não pode oferecer resistência. E nós falamos também disso, daquela pessoa que bebe muito. Lembra do caso daquele estupro da menina que bebeu além um pouco da conta ali? E nada conta, né, a vida dela, né? Mas assim, lembra que ela bebeu um pouco, que os rapazes revezaram nela, estuprando de uma forma assim horrorosa, né, horrenda, que a gente aí reprime esse excesso de covardia? Então, nesse caso, o agente é indiferente. É indiferente à causa que levou ela a chegar nesse momento aí de não conseguir oferecer resistência. O que eu quero dizer? Pode ser algo ali prévio da vítima que impossibilite a defesa, ou seja, pode ser uma doença prévia dela, uma paralisia, pode ser idade avançada, pode ser também um estado de coma, um desmaio, a mulher desmaiou, dela pode ser indiferente, não é porque que ela caiu ali na rua desmaiada, porque não é culpa do agente que ele pode chegar e fazer o que quiser. Não. Pode ser também pela causa da própria vítima. Um exemplo disso é a embriaguez. Ela bebe o tanto que ela quiser na festa e aí ela fica ali sem condições de oferecer resistência e aparece um ser humano e a estupra. Nesse momento ela também é vulnerável, porque ela é a menina maior de 14 anos. Não tem problema, gente, ser maior de 14 anos. Aqui nós estamos falando para primeiro. Ou uma doença mental ou algo que impossibilite aqui a resistência da vítima, não é? Lembra que eu falei do caso médico? Lá, quando a gente falava de fraude é uma coisa, ele engana e a vítima caminha para aquilo. Agora, quando ela está dopada, sob efeito de remédio, anestesiada, drogada, ela não consegue oferecer resistência física. É isso aqui que a gente está falando. Ela pode ser aí maior de idade, não tem problema. Mas se ela não consegue oferecer resistência, ela vai ser enquadrada aqui, no estupro de vulnerável, que tem uma punição muito maior. Ok, gente? Então, o que a gente tem aqui de anotado desse parágrafo primeiro é que algo que vai impossibilitar por completo a capacidade da vítima de se opor àquele ato sexual. Então, sobre aqui o estupro de vulnerável, a gente finaliza e nós partimos para o segundo tópico, que é mediação para satisfazer a lascívia de outrem com pessoa menor de 14 anos. O artigo 218, que tipifica essa conduta, ele diz assim: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena reclusão também de 2 a 5 anos. Aqui, circulem, coloque com suas canetinhas cor-de-rosa, né, que os meninos adoram, principalmente os meninos da Favenorte. Um beijo para eles também, aproveitando aqui. Olha só o que o código fala. Aqui estão falando de satisfazer a lascívia. Tá falando aqui de conjunção carnal? Não tá. Tá falando de satisfazer a lascívia. Até porque se houver o ato, vamos parar e vamos voltar lá pro estupro. Vamos ver se é estupro de vulnerável. Mas não é. Aqui nós estamos falando de satisfazer a lascívia.
Induzir. Vamos pegar sempre o núcleo do tipo. O que é o núcleo, Kelly? Aquele verbo que é sob ele ali, né, em torno dele, que gira todo o entendimento do tipo penal. Constranger, não é? E aqui nós temos induzir. O que significa induzir, gente? Significa convencer, significa persuadir o menor, com ou sem uma promessa de alguma vantagem para que ele satisfaça os desejos sexuais de uma pessoa, né? De outra pessoa, na verdade, porque aqui nós temos satisfazer a lascívia de ou. Então, o agente, ele visa a conduta satisfazer a lascívia de terceiro e não a própria. Não é a lascívia da vítima e nem a lascívia do agente. É a lascívia de um terceiro. É, por exemplo, eu chegar aqui no menor e falar assim, toma aqui, meu querido, pega esse celular e ligue aqui para fulano. Isso. Aí, fala o que você tá fazendo, fala que você tá pegando seus passos, fala que você tá tirando sua roupa. Ó, o terceiro tá lá no telefone, o menor tá aqui e eu tô aqui persuadindo. Eu estou aqui convencendo, não é? Mesmo sem promessa alguma de vantagem para essa pessoa, mas eu tô aqui, ó, persuadindo, induzindo o menor de 14 anos, que o código fala, a satisfazer a lascívia daquela terceira pessoa que tá do outro lado da linha. Viu como que é fácil da gente entender aí? Essa terceira pessoa, gente, ela tem que ser uma pessoa determinada, tem que existir uma pessoa certa a quem essa satisfação da lascívia é direcionada. Se o agente convence um adolescente de 12 anos a manter conjunção carnal com o terceiro e o ato se concretiza, este responde por estupro de vulnerável e quem induziu o menor é partícipe. Olha só, a gente tá falando de satisfação da lascívia. Vamos pegar o caso do menor no telefone, o caso do menor no tablet, o caso do menor no smartphone. Ele está satisfazendo a lascívia de uma pessoa? Está. Está tendo contato, Kelly, com o ato sexual? Não está. Não está praticando algum ato libidinoso? Não está, gente. Não tem nada aqui, ó, de contato. Mas ele está satisfazendo a lascívia da pessoa, de uma terceira pessoa, sem, de fato, concretizar o ato. Vamos tirar aquela pessoa do telefone da linha que tá do lado de lá, trazê-la pra cá. Se essa pessoa que tá lá, vamos dar nomes. Eu, Kelly, que estou aqui induzindo o menor, a menor Maria, a satisfazer a lascívia de João. Vamos supor que o João entre em cena e aí ele tem aí ou um ato libidinoso ou a conjunção carnal com essa menor Maria que estava satisfazendo a lascívia dele por telefone. Então, nós não estamos diante aqui da mediação para satisfazer a lascívia de outrem com pessoa menor de 14 anos, não. Aí já é estupro de vulnerável, menor de 14 anos. Teve o ato, estupro de vulnerável. O agente, ele vai responder como o autor do crime de estupro de vulnerável. E eu como partícipe, né? Lembra do partícipe? Aquela pessoa ali que fica, ó, induzindo mesmo, falando no ouvido da pessoa, vai, faz, não, partícipe é isso. Às vezes participa com o coautor. O coautor, ele participa do núcleo do tipo, né? Lá no constranger alguém mediante violência. Alguém tá violentando também, alguém tá constrangendo também. O partícipe, ele tá fora do núcleo. Ele não tá violentando, ele não está estuprando lá, não tá tendo relações carnais, mas ele tá, de certa forma, ajudando com aquilo, colaborando sem, de fato, realizar o núcleo do tipo. Então, coautoria participa ali do núcleo do tipo. Partícipe não. Partícipe está, partícipe não participa do núcleo do tipo. Ok? Então, aqui nesse caso, eu não estou violentando, não estou segurando. Se eu estiver segurando ela, abraçando, rapaz, aí sim, eu seria coautor. Mas se eu estou só, vai lá, faz mesmo, né? E aí a pessoa vem ter um ato sexual, ele é o autor do estupro. Partícipe. Mas voltando aqui não. Aqui nós estamos falando da mediação para satisfazer a lascívia. Então, a minha pena será de 2 a 5 anos. Porque Maria está no telefone falando coisas aí de cunho sexual, erótico, né? Algo erotizado com o João por conta minha que estou fazendo esta mediação. Sigamos com o bonde. Aqui, gente, então, eu queria fechar essa questão de mediação porque é muito simples, lembrando que o objeto jurídico aí é a dignidade da pessoa humana sempre menor de 14 anos. Então, fechamos essa questão. Lembre-se sempre do smartphone, lembre-se sempre do tablet, lembre-se sempre aí de entender quando tem violência, quando tem a vítima com o ato sexual. Porque quando não tem, vai ser algo desse tipo, né?
aqui na mediação para satisfazer a lascívia ou o que for, uma fraude, etc. E terceiro, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou de adolescente. Existe doido para tudo que é tipo. Existe gente que tem seus fetiches mais loucos, mais pessoa mal com pitadas de psicopatia. Existem essas pessoas. E aqui é um caso dessas pessoas aqui, ó. Então, essa pessoa, ela sente mais prazer de ter a criança olhando, participando não, tira essa palavra que eu falei, olhando, presenciando a cena ou do ato libidinoso, a pessoa se masturbando, ele tá masturbando ali na frente da vítima, ou convida a vítima para presenciar, né? Ou passa na rua se masturbando, tira o óculos, tal, essas coisas aí. Ele tem prazer de que um menor de idade, uma criança ou um adolescente, ele, de 14 anos, né? Continuamos na linha do 14 anos, ele presencie. Ou, por exemplo, uma conjunção carnal. Esteja ali duas pessoas fazendo sexo e aí eles têm esse erotismo de que uma criança veja eles praticando sexo. Crime, também crime. Aqui, artigo 218-A. Praticar, olha o núcleo, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar. Então, você pratica, né, o que eu falei aqui de passar masturbando na frente de uma criança, numa lotação, você se masturbar enquanto a criança tá olhando, ou você induz ele a presenciar. Induz a criança ou adolescente a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Aqui já tem a lascívia própria. Pena reclusão de 2 a 4 anos. O agente, como eu disse, ou ele vai tomar a iniciativa de realizar o ato na presença do menor, como por exemplo, mostrar o seu pênis, né? Ou ele vai convencer ali a criança a presenciar, como por exemplo, um ato de conjunção carnal, e ele convida a criança para que ele veja as pessoas ali maiores fazendo o sexo ou qualquer outro ato de conotação sexual, masturbando, presenciar o agente a se masturbar, a manter sexo oral ou anal com um terceiro, né? Ele ficar vendo ali o agente praticar o outro sexo. Atualmente, o que eu acabei de dizer, que eu grifei pra você, se alguém dentro de um ônibus se masturba na presença de uma pessoa com menos de 14 anos, incorre no crime em estudo, sim. Aqui ele não tá induzindo a pessoa, mas ele tá praticando o ato na frente da pessoa. Agora, porém, se essa vítima ela tem mais de 14 anos, grifem, gente, lembrem sempre do menor de 14 anos, tanto aqui para mediação, quanto aqui para satisfação da lascívia, até porque a gente tá falando de vulneráveis, né? Então é óbvio. Se o agente tem mais, se a vítima tem mais de 14 anos, a vítima que presencia o ato aqui, ela não, o tipo aqui não será isso, não será satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, porque foge do tipo, criança não tem mais 14 anos. Aqui será o artigo 233 do Código Penal, que é o crime de ato obsceno, certo? Se o agente convence uma pessoa de menos de 14 anos a assistir um ato sexual envolvendo outras, também configura o crime aqui 218-A, que eu já havia falado sobre isso. Mas, Kelly, me diga, se convence uma pessoa de 20 anos, por exemplo, a assistir esse ato sexual, aí é atípico, né, gente? Aí não tem mais nada de falar disso, não. Porque é atípico, segundo o Código Penal. O que a gente tem como premissa, então, desse crime do 208, satisfação da lascívia? Ó, a primeira é a intenção de satisfazer a própria lascívia ou uma lascívia de um terceiro, pelo fato de o ato sexual estar sendo presenciado por pessoa menor de 14 anos. Então, satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, mediante ali um menor de 14 anos presenciando. E outra premissa é que o menor não se envolva sexualmente no ato. Por isso que eu deixei aqui, ó, letras garrafais no primeiro vídeo que eu fiz sobre o contato da vítima com o ato no crime de estupro, lembra? Porque se tiver, gente, aí já vai ser estupro de vulnerável, né?
Aqui não pode ter esse contato da vítima com o ato sexual. A consumação, ela se dará no instante em que é realizado o ato sexual na presença do menor. A tentativa, Kellen, é possível ou não é possível que haja tentativa? Gente, é possível, é óbvio. Vamos supor que o menor ele é convencido a presenciar o ato sexual, mas quando a gente começa a tirar a roupa, o menor se escapole pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tentativa, né? Então, não, ele não vai presenciar ali o ato libidinoso concreto, ele não vai realizar a conjunção carnal, realizar não, né? Ver, sem presenciar, lembrando disso. Ele não vai presenciar nada, então não há que se falar aqui da consumação do tipo. Por fim, nós entramos no favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Eu toda hora tá solta, né? Conversando. Pois é, que os outros vídeos eu gravo de noite. Eu vou ser sincera, gente, é outra coisa que eu queria rir, porque a gente tem que falar umas palavras assim, né? Soltar a língua, e aí você ri, ainda mais quando você lembra uns alunos que você tem, você fala, meu Deus, o aluno tá escutando isso. Enfim, vamos levar a coisa aqui no seu lado literal, jurídico, né? Mas é porque eu gravava à noite, então eu tinha que pausar, falar mais baixo, né? Tem que respeitar. E hoje eu tô gravando aqui de dia, aproveitei, saí um pouco do trabalho ali pra gravar esse vídeo aqui, que eu sei que... Artigo 218b, que é o que a gente tá falando do favorecimento da prostituição. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de... Errou. Não é 14, é que é 18, gente. Oh, meu pai. De 18 anos, o favorecimento à prostituição tem que ser menor de 18 anos. Menor de 18 anos, ou o quê? Por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Ou seja, facilitar que a pessoa ali, ela seja atraída pela prostituição, pela exploração sexual, ou impedir que ela saia dessa vida, né? Ou dificultar que ela abandone essa vida de prostituição. É isso que o código quer dizer. Esse crime, ele consiste em convencer alguém com promessas, ou com palavras, né? Ou com promessas de boa vida. Ah, eu vou te dar uma vida boa, você vai ganhar milhões, vai lá para os Estados Unidos. Lembra daquela novela daquela mulher, daquela Débora Seco que fazia? Era tipo aquilo. Ah, você vai ter vida boa, não sei o que, etc, né? Para que essa pessoa se prostitua ou para que se submeta a outras formas de exploração sexual. Em suma, constitui, gente, esse crime, introduzir alguém no mundo da prostituição, menor ali de 18 anos. Apoiá-la materialmente, dando dinheiro ou moralmente, né? Enquanto exerce ou, de qualquer modo, impedir ou dificultar o abandono das atividades por parte de quem deseja fazer. Às vezes a pessoa quer sair da prostituição, mas a pessoa não deixa, não paga ali o valor dela para ir embora. É só lembrar daquela novela lá, né? Eu lembro que eu assisti, quando eu assisti a novela. Então, na figura em análise, a vítima deve ser pessoa menor de 18 anos ou com deficiência mental. Isso, muito bem. Prostituição, galera, eu esqueci de dar esse conceito antes de eu falar aqui, mas é o comércio do próprio corpo. Em caráter habitual, visando a satisfação sexual de qualquer pessoa que se disponha a pagar para tanto, para usufruir do corpo da pessoa. A prostituição a que se refere a lei, ela pode ser masculina ou feminina. Estamos diante de um conceito que visa a dignidade da pessoa humana, blá, 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 sujeito ativo, sujeito passivo, feminino ou masculino. O que a gente tem aqui? Essa prostituição, ela tem que ter um caráter habitual. Por exemplo, você vai induzir uma menor a dedicar-se a fazer sexo por telefone, ou via de internet, ou por meio de webcam, sem que haja o efetivo contato físico. Não pode ter contato físico. Ela estará lá se prostituindo. Aqui ela é menor de 18 anos. Lá a gente viu que era 14 para baixo. Aqui ela já pode ter até 18 anos. Então, ela vai ficar nessa vida de prostituição sem também ter o contato físico. Mas ela estará na prostituição, ali na vida de prostituição. Consuma-se quando a vítima assume uma vida de prostituição. Olha a diferença, aqui ela está assumindo uma vida de prostituição. Colocando-se à disposição para o comércio carnal ou quando passa a ser explorada sexualmente. Na modalidade de impedimento, consuma-se no momento em que a vítima não abandona as atividades.
Na modalidade dificultar, consuma-se quando aquele agente ele coloca óbice para que a pessoa não abandone aí a vida de prostituição. Então, a gente finaliza aqui este título e eu fecho aqui rapidinho o nosso